Olá pessoal, hoje no nosso podcast de saúde nós falaremos sobre o Dezembro Vermelho, campanha de conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E notem que eu falei infecção e não doença. E esse vai ser nosso primeiro ponto de atenção na conscientização desse mês. A infecção é quando nós entramos em contato com o agente causador da doença, que na maioria das vezes pode ser um vírus ou uma bactéria, perfeito? Porém, até a gente começar a manifestar os primeiros sintomas, sinais no corpo de que fomos infectados, existe um período em que nós ficamos assintomáticos, sem sintoma nenhum. E por isso mesmo, por vezes, acabamos negligenciando os cuidados necessários e aumentando o risco de transmissão da doença. Ora, se eu não estou com nenhuma queixa, nenhuma coceira, nenhuma mancha, né, eu entendo que está tudo bem e posso me relacionar sem a devida proteção com outras pessoas. Por isso é muito importante, caso nós tenhamos uma exposição de risco, ou seja, tive relações sexuais desprotegidas, seja penetração vaginal, anal, sexo oral, caso eu tenha tido relações desprotegidas, com um parceiro, uma parceira, que eu não posso garantir, se tem alguma doença ou não, eu preciso ter uma avaliação médica, antes de tudo, e falar sobre essa experiência, sobre essa relação, para ter a devida indicação de eu fazer um teste. Apesar de estar sem sintomas, sem queixas, eu sempre tenho que considerar a hipótese de ter sido infectado e, por isso, fazer os testes. Os testes são gratuitos, pessoal. Hoje, em qualquer posto de saúde, eu posso ter o acesso ao primeiro atendimento e ser direcionado para um centro de testagem, onde eu posso avaliar a possibilidade de ter sido infectado por diversas doenças, principalmente sífilis, a gonorreia, o herpes, o HPV e o HIV, que causa a doença AIDS. Então, a primeira bandeira do nosso mês de conscientização, Dezembro Vermelho, de infecções sexualmente transmissíveis, pessoal, precisamos usar preservativo na relação sexual. Ele ainda é a principal maneira da gente evitar a infecção sexualmente transmissível. Não se esqueçam disso. Use sempre camisinha. Agora, focando um pouco em AIDS, que é a doença causada pelo vírus HIV. Nós sabemos, sim, que o tratamento avançou muito e, consequentemente, a mortalidade despencou de alguns anos para cá. Mas, não por isso, nós devemos parar de ter a devida vigilância. Com o avanço dos coquetéis, que é o conjunto de remédios, medicações que nós tomamos para controlar o vírus, a gente não cura, mas a gente controla a infecção causada pelo vírus, a infecção do vírus HIV, por vezes a gente pode perder o receio de contrair essa doença. A AIDS deixou de ser um prognóstico de morte, que era no início dos anos 90, mas ainda é importante a gente saber que é uma doença praticamente crônica, que a gente vai ter que tratar para o resto da vida com uma disciplina rigorosa no uso dos coquetéis. Então, a infecção pelo HIV, pessoal, não é brincadeira, é coisa séria. E a principal maneira da gente se proteger é usando preservativo. Perfeito? Então, não podemos esquecer isso. Sabemos também que o tratamento com o coquetel, ele pode ser usado em diversos cenários. Mas a importância, a maior efetividade desse tratamento é quando a gente faz o diagnóstico precoce da doença. O uso do coquetel pode não ser efetivo quando o paciente ou a paciente está em estágios avançados da doença, com uma replicação do vírus dentro do corpo muito alta e por isso não ter o devido efeito. Sabemos também que o coquetel pode ser usado
antes e depois de relações de risco, certo? Então, é muito importante, sempre que eu tive uma relação sexual, fiquei sabendo que o parceiro pode estar infectado com HIV, é muito importante procurar sempre um centro de saúde para saber quais medidas você pode tomar para se proteger. Quanto mais cedo, após uma exposição de risco, eu fazer o uso do coquetel, eu diminuo e muito, em quase 100%, a chance de ser infectado, de ser infectado e de desenvolver a doença. Então, procure um centro de saúde para se informar sobre todos os tratamentos possíveis em relação à exposição sexual de risco. Tá? Há grandes avanços e é muito importante a gente se informar. Não esqueçam também, pessoal, que existem outras formas de transmissão, como compartilhamento de agulhas, para o uso de drogas injetáveis. Existe a transmissão em acidentes de trabalho, onde quando profissionais de saúde podem entrar em contato com o sangue de pacientes contaminados. Isso é muito raro, mas pode acontecer. A transmissão vertical, quando a mãe transmite para o feto durante a gestação. Então, é sempre importante a gente ter a informação sobre o risco da infecção e a capacidade de fazer testes diagnósticos dessas doenças. Não se esqueçam. E se na sua consulta de rotina você fez um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, como sífilis, herpes, gonorreia, hepatite C, por exemplo, você automaticamente tem que fazer também o teste do HIV. Se houve uma transmissão de doença durante o ato sexual, a gente sempre tem que considerar a possibilidade do HIV também ter sido transmitido junto. Então, precisa fazer o teste. Perfeito? Então, a grande mensagem do nosso Dezembro Vermelho é: use sempre camisinha nas suas relações sexuais. E caso tenha se exposto a uma situação de risco, uma relação sexual, não importa como, se é anal, vaginal, oral, sem a devida proteção, com um parceiro ou parceira que a gente não pode garantir o histórico de doenças e infecções prévias, é muito importante procurar um centro de saúde para você ser direcionado para um centro de testagem para fazer um possível diagnóstico de uma infecção, ok? Não se esqueçam, usem sempre camisinha.